luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Ai, que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus existe aos olhos meus só pra me provocar, meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar. Pela luz dos olhos teus eu acho meu amor, e só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa se casar. Quando a sua energia encontra a nossa, a vida se transforma. Por isso, a CEMIG está fazendo o maior investimento da sua história em melhorias na rede elétrica e no atendimento. Pode sonhar, produzir, crescer. A nossa energia está com você. Cidades históricas de Minas Gerais, acervo de vida, montanhas e o ar. Cidades históricas de Minas Gerais, sabor de alegria, fé, riqueza e muito mais. Em meio às montanhas de Minas Gerais, repousa um dos maiores tesouros históricos e culturais do Brasil, a cidade de Tiradentes. Hoje nós vamos passear por suas ruas de pedra, revisitar o seu passado, relembrar a história do Brasil colonial. Nós estamos em Tiradentes, Minas Gerais. Fundada no século XVIII, Tiradentes é mais que um cartão postal do barroco mineiro. É palco de importantes capítulos da história do Brasil, como a Inconfidência Mineira, e berço de um herói nacional, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Acho que o mais relevante mesmo para a cidade é o próprio nome, né? Tiradentes, e a figura do Tiradentes, que nasceu na fazenda do Pombal, que à época ela pertencia à vila de São José, que era o antigo nome de Tiradentes. É uma das homenagens mais antigas, né, ao Tiradentes, a figura do Tiradentes, e mais relevante e de projeção nacional, né? Porque a cidade passou, que se chamava São José del Rei, passou a se chamar Tiradentes em 1889, logo que se instalou a República. Na segunda metade do século XVIII, Tiradentes foi palco de uma das primeiras manifestações de resistência à dominação portuguesa,
a Inconfidência Mineira. Seu líder, Joaquim José da Silva Xavier, dentista e militar, tornou-se símbolo da luta por liberdade. A cidade de Tiradentes teve, a antiga Vila de São José, teve um relevo grande durante a Inconfidência, porque o Padre Toledo, que era uma das figuras mais importantes do movimento, residia, que era o vigário, né? E ele era um dos grandes incentivadores do movimento e reunia os inconfidentes dessa região. Nada mais, nada menos que 14 dos condenados eram da comarca do Rio das Mortes e 9 da Vila de São José. Então eram muitos, né, envolvidos. Se eu tenho ideia, até o sacristão da matriz foi arrolado como testemunha e teve que depor na devassa. E a figura do Tiradentes, embora ele tenha se mudado para Vila Rica, né, e ficado grande parte da vida em Vila Rica e entre Vila Rica e o Rio de Janeiro, ele tinha uma ligação, a família dele tinha uma ligação muito grande com a antiga Vila de São José, porque o pai foi vereador aqui na Câmara. Quando foi feito o inventário da mãe, foi feito o cartório daqui de São José. Eles pertenciam, o pai e o avô pertenciam às Irmandades Religiosas da Matriz. O casamento dos pais, Antônio da Encarnação Xavier e Domingos da Silva dos Santos, aconteceu na Matriz de Santo Antônio em 1738. A mãe do Tiradentes foi batizada na Matriz em 1721. Então tinha uma ligação muito grande com a Vila de São José, né? Atual cidade de Tiradentes. Embora ele tenha saído daqui já com 20 anos, né? E nunca mais tenha morado aqui. Claro, passou, porque ele não sossegava, né? Ele vivia zanzando de um lado para o outro, ele não parava em lugar nenhum. Era um espírito irrequieto, né? Então ele estava sempre circulando. Então passava certamente por aqui. A arquitetura preservada de Tiradentes é um testemunho vivo da opulência do ciclo do ouro. Cada pedra, cada detalhe entalhado nas igrejas e casarões conta a história de uma época em que a riqueza fluía das minas de Minas para o mundo. A riqueza colonial transformou Tiradentes num centro artístico e cultural de grande valor patrimonial e histórico. Ela é diferenciada assim das outras. Eu acho que eu costumo dizer que ela é muito parecida com Goiás, né? Que são casas baixas, não é aquele peso dos sobrados de Ouro Preto, ou de Mariana, ou de Sabará, ou do Cerro. Aqui é uma arquitetura mais simples, né? Mais casas baixas, uma coisa bem mais simples. Eu acho que se a gente for procurar a origem, eu acho que parece muito com as vilas e cidades de Portugal, das ilhas, né? Açores, principalmente Açores, mais Açores, que a arquitetura é muito parecida com aquela região. Embora quem tenha vindo mais para cá no início do século XVIII, no povoamento, foram os originários do norte de Portugal, que também tem alguma semelhança com aquelas aldeias do norte, né? Que tem muitas aldeias ainda com essa arquitetura muito simples, né? Que vai ser reproduzida aqui, né?
Em cada pedra irregular, em cada curva das ruas de Tiradentes, repousa um fragmento vivo da história do Brasil. Caminhar pelas calçadas dessa cidade mineira é viajar no tempo. Um tempo que remonta ao século XVIII. Foi aqui que o ciclo do ouro traçou seus caminhos, não apenas com riqueza, mas com suor, resistência e esperança. Porque Tiradentes era uma vila pequena, né, em relação à Vila Rica, né, que era a maior população das Américas, né, na verdade, na época, Vila Rica tinha uma população maior do que Nova York na época, né, e era a cidade maior das Américas. E São José era uma pequena vila. Depois, já agora, esse final de século XX, século XXI, é que a cidade vive esse boom de turismo, né? E ombrou um pouco com Ouro Preto, né? O centro histórico de Tiradentes é um cenário que se recusa a envelhecer. Ele traz o passado para o presente e traz também toda a história e riqueza do nosso passado. A gente vê aqui claramente essas ruas, esses casarios que enfeitam a cidade e que mostram que Tiradentes tem, antes de tudo, muita história para contar. Delicadeza de cada fachada colonial, os portais de madeira esculpida e as janelas de guilhotina. Mesmo com o passar do tempo, com a urbanização e as mudanças do mundo moderno, Tiradentes permanece fiel às suas origens. Em 1938, foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, garantindo a preservação de seu traçado urbano e de sua arquitetura colonial. Desde então, suas ruas não apenas contam histórias, elas são a história. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar, ai que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus existe aos olhos meus só pra me provocar, meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar. Pela luz dos olhos teus eu acho, meu amor, e só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa se casar. Quando a sua energia encontra a nossa, a vida se transforma. Por isso, a CEMIG está fazendo o maior investimento da sua história em melhorias na rede elétrica e no atendimento. Pode sonhar, produzir, crescer. A nossa energia está com você.
Esta aqui é a Igreja Matriz de Santo Antônio, um dos ícones aqui da cidade de Tiradentes, se não a mais importante. Foi construída no século XVIII. Segundo relatos, é a segunda igreja mais rica do Brasil. Quando eu digo para vocês que a igreja de Santo Antônio é uma das igrejas mais ricas do país, se não a segunda mais rica, a gente fala do revestimento de ouro nas paredes, do revestimento de ouro do altar. Mas eu estou falando de outro tipo de riqueza, uma riqueza muito mais profunda, uma riqueza espiritual, de mostrar essa riqueza que deixa o nosso coração e nossa alma saltando de alegria, de ver uma obra maravilhosa dessa. E vocês acompanhem conosco essas imagens. Aqui é a Capela de São Francisco de Paula. Ela foi construída no século XVIII, de fachada simples, com 2 sineiras. E ela fica no lugar, bem no topo de um morro. E daqui a gente consegue ter uma vista panorâmica linda da cidade. E é um monumento e é um ponto religioso muito interessante para ser visitado na cidade de Tiradentes. A cada esquina de Tiradentes, uma nova história se revela. As igrejas de Nossa Senhora do Rosário e São João Evangelista encantam com sua fé barroca. O chafariz de São José em Tiradentes é um dos monumentos mais simbólicos do período colonial brasileiro. É o único chafariz do país a ter um oratório com a imagem de São José de Botas, padroeiro dos bandeirantes, esculpida em terracota. O chafariz São José foi construído em 1749 e era uma das fontes de água potável da cidade, da vila de São José del Rei, né? Então esse chafariz servia tanto para abastecimento de água dos moradores, também para lavanderia e bebedouro de animais. Então esse chafariz foi construído dessa forma, pegando geograficamente perto de uma nascente, né, que aqui no Bosque Mãe d'Água. E então por muito tempo, até pouco tempo atrás, tinha relatos de lavadeiras, lavando roupa aqui ainda. Os charreteiros ainda levam os animais para tomar água ali do lado. Então é uma fonte de água mesmo, potável para a cidade. No topo, uma cruz em pedra reforça o caráter sacro do monumento. Na fachada, 3 rostos barrocos jorram água continuamente. E uma lenda popular diz que quem beber de suas bicas
pode alcançar saúde, amor ou riqueza. No século XIX, o uso indevido do chafariz podia levar à prisão ou apenas de açoite, mostrando sua importância para a cidade. Hoje, ele segue como símbolo vivo da fé, da arte e das contradições sociais do Brasil colonial. No desenvolvimento da Vila de São José, foram chegando cada vez mais pessoas para cá e teve a necessidade desse abastecimento de água. Então ele foi construído em 1749. Tinha o chafariz, tinha o pocinho também, atrás da igreja matriz. Eram essas as formas de entrega de água para a população. Não tinha encanado, né? O nosso chafariz aqui, a água vem lá da nascente dele até aqui com aquedutos feitos de pedra. O encanamento dele é todo feito de pedra. Foi construído pelos escravizados e a pedido da municipalidade, né? O Senado da Câmara que construiu. O Senado da Câmara era, né, quem comandava o município. Hoje a gente tem os 3 poderes, né? Legislativo, Executivo e Judiciário. E antes o Senado da Câmara fazia o papel desses 3 poderes. Tiradentes é mais do que um destino turístico, é um patrimônio vivo, um lugar onde a história, arte, fé e sabor se encontram para contar com orgulho a trajetória de um Brasil que nasceu nas montanhas de Minas. Que essa história os inspire a vir conhecer e descobrir Tiradentes, esse verdadeiro tesouro da história de Minas Gerais. Me apaixonei por você, desde o meu nascer, a mais linda das pastoras. Você vem pra inspirar, você é o meu lugar, e de qualquer pessoa que buscar o céu mais lindo, contemplar o infinito e ouvir você dizer uai. Escalar tuas montanhas, navegar tuas planícies, natureza é o teu presente para nós. Oh Minas Gerais, oh Minas, você é meu lar, oh Minas, te levo comigo onde eu for, oh Minas Gerais. Sou Minas Gerais. Vim buscar o céu mais lindo, contemplar o infinito e ouvir você dizer uai. Escalar tuas montanhas, navegar tuas planícies, natureza é o teu presente para nós. Oh Minas Gerais, oh Minas, você é meu lar, oh Minas, te levo comigo onde eu for, oh Minas Gerais. Oh Minas Gerais, oh Minas, você é sou Minas Gerais. Quando
olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Ai, que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus existe aos olhos meus só pra me provocar, meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar. Pela luz dos olhos teus eu acho meu amor, e só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa se casar. Quando a sua energia encontra a nossa, a vida se transforma. Por isso, a CEMIG está fazendo o maior investimento da sua história em melhorias na rede elétrica e no atendimento. Pode sonhar, produzir, crescer. A nossa energia está com você.